Fala galerinha, e aí, como é que vocês estão? Pro Mariva Show na área de novo. Tô aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante para vocês: como ganhar massa muscular de forma eficiente e rápida. Galera, é muito importante que a gente entenda que existem duas formas de hipertrofia no nosso organismo, no nosso sistema musculoesquelético. Nós temos a forma miofibrilar, que é o ganho de hipertrofia, de força, de tamanho nas estruturas contráteis da sua célula, que fazem o seu músculo contrair e relaxar. E temos a hipertrofia sarcoplasmática. O que é isso? É o aumento do tamanho da célula no seu citoplasma, por causa do estímulo que nós oferecemos ao músculo, onde há um aumento das organelas, das estruturas que estão ali dentro daquele sarcoplasma, que produzem a vida, que produzem o músculo dentro do teu corpo. E são duas formas de hipertrofia diferentes. Professor, mas por que isso é importante, hein, professor? Porque você precisa saber trabalhar isso. Dentro da musculação, e aí nós estamos falando aqui de forma geral, de treinamento resistido, seja ele na sala de musculação, seja ele no crossfit, seja ele no funcional, seja ele no treinamento livre, não importa. Existem duas formas de você trabalhar a sua hipertrofia. Se você necessita ganhar força, incremento de força, como por exemplo o levantador de peso, powerlift, você vai trabalhar com cargas mais intensas, com um nível de intensidade mais alto, para levar as microlesões a danificarem as estruturas contráteis da sua célula. Isso no repouso, quando você for se regenerar, vai te trazer um maior volume muscular, mas não necessariamente uma forma mais arredondada, por assim dizer, dos músculos. Uma forma que causa uma ilusão de ótica, de volume maior nos seus músculos. Por exemplo, um levantador de peso, você vai ver que ele é grandão, ele é robusto, mas você não vê formas desenhadas da musculatura dele. Na verdade, você acha que chama ele até de gordo, porque ele é todo cheio, mas é extremamente forte. Por quê? Porque o estímulo que ele dá de hipertrofia no corpo dele vai trabalhar as estruturas miofibrilares, as miofibrilas de actina e miosina, que são as estruturas contráteis. Elas vão ficar mais robustas, maiores, com maior capacidade de contrair. Já os fisiculturistas, e aí é a nossa praia, porque a gente vai falar da área estética, eu quero botar um shape, pá, e não sei o que lá, eles trabalham tanto com a parte miofibrilar, mas principalmente com a parte sarcoplasmática, dando estímulos sarcoplasmáticos para o músculo ficar mais volumoso, ficar mais arredondado ou mais preenchido de água, aumentando lá a quantidade de água no citoplasma. Muitas vezes o estímulo da musculação para o fisiculturista, e eu estou falando de algum determinado momento do seu treino, não estou falando do treino como um todo, porque o fisiculturista ele também trabalha com uma intensidade de carga muito alta para que essas estruturas contráteis, que é o que permanece de hipertrofia no nosso corpo por muito mais tempo, que dá densidade muscular para nós, aqueles vincos mais profundos, aquele volume mais consistente, mesmo quando ele tira o excesso de água e mesmo quando ele tira a gordura do músculo, então eles também trabalham a parte miofibrilar com muita carga, com muitas repetições. Mas veja, o número elevado de tanto de repetições quanto de séries, e no final eles sempre dão um estímulo, diminuindo um pouquinho a carga e mantendo o estímulo muscular por mais tempo, que eles chamam de tensão muscular, acaba sendo um pouco mais sarcoplasmático ou metabólico, trazendo mais água, trazendo mais sangue para perto das células e para dentro do músculo, fazendo com que o músculo expanda, inche, que eles chamam de pump, dá aquele pump muscular. E quando esse pump vai saindo e quando ele vai para o descanso, tem a evolução ou a supercompensação que nós chamamos, ou seja, o crescimento muscular. A combinação dessas duas faces da hipertrofia, tanto a miofibrilar quanto a sarcoplasmática, elas são importantes para acelerar o potencial de evolução muscular. Porque a miofibrilar vai te conferir mais força,
mais capacidade de levantar carga, de aumentar a intensidade do teu treino, e a sarcoplasmática vai aumentar o volume geral da sua célula, potencializando na produção de organelas que vão produzir mais energia para alimentar essas fibras contráteis, essa estrutura contrátil, gerando mais energia para que ela aconteça dentro da tua célula. E isso vai te conferir um volume mais harmônico, mais estético. Ao passo que, se você trabalha só priorizando apenas uma parte e esquecendo da outra, por exemplo, se você prioriza só a parte miofibrilar, só a parte de força, o seu músculo não toma forma, ele se desenvolve, fica extremamente forte, mas não tem forma. E se você potencializa só a parte sarcoplasmática, o que acontece? Você tem aquele pump, aquele inchaço na hora do treino, mas 1, 2, 3 horas depois, o músculo acontece o que a gente chama de murchar. Ele murcha e quase que desaparece, fica flat. E aí você acha que nem treinou. Lógico que no descanso, na regeneração, vai evoluir, vai desenvolver, mas esse é um processo muito mais lento. E quando você para de treinar por um período, ainda que curto, de um mês e meio, a tendência é que a hipertrofia sarcoplasmática vá desaparecendo, voltando, o seu corpo tende a voltar ao que era antes. Já a hipertrofia miofibrilar, ela permanece por muito mais tempo, por um período aí de 5, 6, 7, 8 meses, dependendo de cada indivíduo. Então é importante você ter noção de que você tem duas formas de hipertrofiar o teu músculo. Então, uma forma onde eu trabalho com mais cargas, com menos movimentos ou menos número de repetições e com menos séries, podendo aumentar essa intensidade, trabalhando dentro desse número de repetições, até com repetições forçadas ou roubadas, como se diz na gíria da musculação, ou mesmo com séries a mais de progressão, aumentando assim a intensidade. Mas você também trabalha com a parte sarcoplasmática, fazendo com que, diminuindo um pouquinho a carga, aumentando o número de repetições, trabalhando o que a gente chama de resistência, ou maior tempo sob tensão da musculatura, que vai avocar mais água para dentro da célula, que vai dar um inchaço, um pump mais robusto no final do teu treino. E isso é importante para que você faça essa diferenciação, porque para cada tipo de objetivo existe um método, uma forma de se treinar diferente. E se você souber disso, falando assim bem simples, de uma forma bem popular para você entender aí do outro lado. Se você entender esse mecanismo, você consegue dosar a intensidade do teu treino com relação ao volume e a carga que você está utilizando. E focar dentro do teu objetivo. Hoje eu vou numa festa e eu quero dar um pump, quero ficar com o músculo mais inchado, mais aparente assim na camisa para as minas ficar assim, uau! Que demais! Ou você menina, eu vou numa festa e eu quero que meu braço fique assim mais destacado, meu ombro um pouquinho mais saltado, meu bumbum um pouquinho mais empinado. Ai, que delícia! Você vai lá e manda ver no sarcoplasmático. Com um pouco menos de carga, mais repetições, chegando lá perto da exaustão, forçando a barra um pouquinho mais e vai perceber aquele pump legal que vai dar na tua musculatura. Não, hoje eu quero, vou ajudar meu colega ali a encher uma laje, vamos virar um concreto, preciso de força, preciso me preparar. Não, vou jogar um futebol com a galera e tem que dar aquele meu chute meteórico, aquele que fura a rede no futebol. Você vai lá, amigo, faz uma preparação, faz um treinamento miofibrilar para ter força. Entenderam a sacada? Entenderam a diferença? Vou disputar uma briga lá de braço de ferro. Tem uns caras lá que gostam de ficar na festa lá, impressionando as meninas. Então vou mandar aqui um miofibrilar para ficar power. E aí você vai lá e arrebenta os caras. Entendeu a sacada? Como é que é? E dentro do teu treino, você vai entender o momento de fazer a força, onde você vai priorizar o aumento de carga, e o momento de você fazer a parte mais metabólica, a parte sarcoplasmática, onde você vai diminuir um pouquinho a carga, vai tentar manter o número alto de repetições, para trazer mais água, mais sangue para a região do teu músculo, onde está sendo trabalhado aquele momento do teu treino. Você entendeu? E um outro detalhe.
A parte miofibrilar, apesar de ela aumentar o seu metabolismo, ela não tem grande prioridade em queima calórica. Mas a parte sarcoplasmática, ela vai, como ela aumenta as estruturas, as organelas dentro da tua célula, além das mitocôndrias, que queimam muito, que são as usinas de força, as usinas de energia, aumentam em quantidade e em tamanho. Então elas vão queimar mais calorias, elas vão produzir mais energia para a tua célula, para o teu corpo, para manter essa célula ativa e viva. E isso vai te trazer uma capacidade muito maior de controlar a massa gorda do teu corpo, potencializando o aumento do teu metabolismo. Então isso é importante, dependendo do teu objetivo, um tipo de treino diferente. Sacou a jogada? Dúvidas? Fala com o Pro tá aqui. E lembre-se, não desista, treine. E missão dada, missão cumprida. Até a próxima, vejo vocês depois. Yes! Bora fazer força, galera! Vamos!